Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Eterno, que o Eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Em nome do seu filho Yahshua. Eu quero ler aqui o significado do capítulo 38 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 31, o significado e o comentário, com toda a referência. O bronze espelho, o espelho de vidro, era desconhecido na antiguidade, mas o bronze altamente polido dava uma imagem refletida adequado. Não foram mencionados antes, era de bronze polido e tinha forma oval. Este espelho era usado pelas mulheres do Egito como grande parte do Oriente, desde o tempo remotos, visto que Moisés parece não ter ordenado que desse esse espelho às mulheres. Deve ter oferecido como um espírito de consagrada benignação, sem dúvida, era de grande valor a dedicação dele ao Eterno. Foi, portanto, um exemplo de devoção. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, do versículo 6 e o versículo 3, está escrito assim, no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 13. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido que ele fez para a memória sua. Vou ler mais uma vez, Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 6 e o versículo 13. Vou ler o versículo 6. Contexto a palavra. O jantar em Betânia, versículo 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simeão, o leproso. Versículo 13. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ele fez para a memória sua. Essas mulheres piedosas estimavam mais o adorno do espírito do que o da aparência exterior. Em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1, vou ler lá para você para conferir. 1 Pedro, o versículo 1. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 1, versículo 5. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperava em Deus e estava sujeito a seus próprios maridos. Viu? Essas mulheres piedosas estimavam mais o adorno do espírito
do que o da aparência exterior. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, versículo 5. A sua dádiva testificou que amava mais a Deus do que a si mesma. Entrega dos espelhos feito de cobre. Polido era uma demonstração de um interesse mais sublime do que o pela aparência exterior. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: o enfeito dela não seja o exterior no aprisado do cabelo ou no uso de joia, de ouro, na compostura de vestido. Viu? Continuando aqui o comentário. Sem côvado, o átrio tinha a seguinte medida: 46 metros de comprimento e 23 metros de largura. A entrada se voltava para a direção leste, consequentemente, os lados norte e sul formavam o seu comprimento. A numeração das coisas aqui temos um tipo de relatório, contabilidade registrado, como foram empregados os recursos de mão de obra e de oferta para a construção do templo, do tabernáculo. Assim também temos de dar conta do bom uso dos talentos que Cristo nos concede em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25 e versículo 14 e o versículo 30. O sermão continua a parábola dos 10 talentos. Versículo 14. Porque isso também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seu servo, entregou ele os seus bens. Versículo 30. E lançou, pois, o servo inútil nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dente. Viu? Tanto as riquezas recebidas dos GPs, como a habilidade recebida da inspiração direta de Deus, tinha sua fidelidade para erguer uma casa de adoração. Itamar, na construção do tabernáculo, Moisés estabeleceu os pós a seguir, mas Itamar supervisionou o projeto. Todos temos diferente talento, habilidade. O Eterno não pediu a Moisés para construir ele mesmo o tabernáculo, mas para que ele motivasse especialista para que fizesse olhar para a área onde o Eterno ele concedeu o dom. Então busque a oportunidade para permitir que o Eterno use seus dons. Ele usa seus dons. O talento. Um talento valia 30 quilos, cada um ciclo. Um talento tinha 3.000 ciclos, que quer dizer que o ciclo do santuário pesava cerca de 10 gramas. A prata. O peso da prata seria de 3 toneladas e 440 quilos.
O ouro provinha de oferta voluntária do povo. Era 35 por 20 e 29, mas a prata resultava do imposto de recenseamento de cada israelita, de 30 a 11 a 16 resgate, que cada um dava a ser contado. A beca, palavra beca. Palavra beca é uma moeda de 5 gramas de prata, valor de meio ciclo, no arrolado, de 20 anos de idade para cima. Era 603.550, que daria 301.775 ciclos de prata, ou seja, 100 talentos, e 1.775 ciclos, que é o total dado no versículo 25. Não houve sonegação. O versículo 27, nenhum ciclo dessa oferta sagrada para as coisas do Eterno restava depois de completar o tabernáculo. O versículo 28, o versículo 29, o bronze, na verdade era cobre, era muito menos bronze do que o ouro ou a prata, embora esse metal tivesse menos valor. Isso se explica pelo fato de que outros metais representavam a riqueza portátil, enquanto quase não valia a pena carregar o bronze. O cobre, o utensílio de comer, era de madeira ou barro, era raramente de cobre. O peso seria de 2 toneladas e 420 quilos. Isso deve ser acrescentado o valor das pedras preciosas, das especiarias, madeira, dos tecidos, das peles de animais. Isso demonstra que a generosidade do povo. Lá em Salmo de número 105, no verso 37, está escrito assim: mas ele fez sair com prata, ouro entre as suas tribos, e não houve um só enfermo. Quando os hebreus deixaram o Egito, pediram tesouro e objeto de valor aos egípcios. Vê lá em Êxodo capítulo 3, versículo 22. Em Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 36. Sem dúvida, também tinha acabado de adquirir muitas riquezas da derrota sobre os malequitas. Em Êxodo capítulo 17 e versículo 8. Para terminar, este foi o significado do capítulo 38 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 38, com toda a referência da explicação. Fica todos com a paz do Eterno. Que o Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde. Livra nós de todos os males desta epidemia do corona. Que o povo venha arrepender dos seus pecados, preparar a sua alma, largar os bebedeiros, vícios, prostituição, adultério, divórcio, avareza, porque tem muitas dominação que fica pregando mais, pedindo dinheiro dos outros, do que pregando a palavra que é mais necessária.
Nós não podemos ficar pedindo dinheiro aos outros. Quando nós precisamos de uma oferta, nós temos que tirar dos nossos próprios, dos irmãos da fé. Mas tirar uma oferta para que, na hora que precisa, de ajudar alguém, de pagar uma cesta básica para uma pessoa, para ajudar aquelas pessoas que estão desempregadas. Nós não podemos ficar pedindo dinheiro aos outros, não. Isso é contra a vontade do Eterno. Nós devemos reunir nossos irmãos, particularmente, separado, e tirar uma oferta para ajudar os necessitados, as pessoas que precisam de ajuda. E isso que é o trabalho que o Eterno gosta, que nós fazemos a vontade dele. Mas ficar te pedindo oferta, tirando a oferta do povo, isso é contrário à palavra do Eterno. Fica todos com a paz, até o próximo vídeo, se o Eterno quiser.